Você nasceu para um propósito. Todos nós nascemos para um propósito. Como aconteceu na vida de José, que é de quem nós vamos falar nessa noite. Que você consiga compreender que você nasceu única e exclusivamente para um propósito. E que os processos que te levarão a se desenvolver, a se estruturar, a se fortalecer para que esse propósito se cumpra na sua vida, ele pode ser muito menos dolorido do que você possa imaginar. Nós nos envolvemos muito com as coisas à nossa volta, com as nossas dores, com os nossos problemas, e a gente não precisa se envolver tanto. A palavra do Senhor já diz que o fardo do Senhor ele é leve, o jugo ele é suave, mas a gente insiste muitas das vezes em carregar esses fardos achando que com a força dos nossos braços nós iremos resolver todos os problemas. O que vai dar base para a ministração de hoje fica em Gênesis, capítulo 40, versículos 14, 15, 23, depois a gente vai para o 41, a parte A do versículo 41 primeiro, depois 9, depois o 12. E por fim, lá no finalzinho, a gente vai lá para o 45, versículos 5, 6, do 5 até o 9. José era um menino já muito novo e muito íntegro. Ele trabalhava com os irmãos dele, né, aos 17 anos. Ele sempre estava ali contando para o pai o que estava acontecendo. E o pai, certamente, né, diante da postura de José, ele depositava muita confiança em José. E José, na verdade, era o filho mais amado de Jacó, porque ele era o filho da velhice de Jacó. Por conta do tratamento do pai com José, os irmãos, eles tinham muita inveja de José. O maior desafio que muitas das vezes nós iremos enfrentar é dentro da nossa própria casa. Quando nós aprendemos a lidar com os embates e nós sofremos dentro da nossa família, escuta uma coisa, nós sabemos lidar com qualquer embate que vier à nossa frente. Sabe por quê? Nós sofremos muito mais quando nós ouvimos dizer que alguém que a gente ama tanto falou mal da gente, que alguém que a gente ama tanto traiu a gente. E dói muito mais do que alguém distante, porque alguém, além de ser do nosso próprio sangue, é alguém do nosso próprio convívio. Quando nós aprendemos a lidar com esse tipo de situação, com pessoas próximas a nós estamos preparados para lidar com qualquer gigante. Davi, se tivesse se voltado para Eliabe, o seu irmão mais velho, que afrontou ele, tentou humilhar ele na frente do soldado, se ele tivesse se voltado e chorado, o meu irmão não gosta de mim, olha o que ele está fazendo, ele está me humilhando, Davi não teria matado o gigante dele naquele dia. Davi, ele aprendeu a lidar com o pior campo de batalha que ele poderia aprender a lidar, que era dentro da sua própria casa. Ele aprendeu a lidar com os seus. E quando ele aprendeu a lidar com os seus, ele foi capaz de derrotar um gigante. Quando nós sabemos lidar com aquelas pessoas que mais nos ferem, meu irmão e minha irmã, você está preparado para enfrentar qualquer gigante. Você está pronto para viver o propósito de Deus para a tua vida. Então, José, ele tem que se deparar com a afronta dos seus irmãos. A Bíblia diz que os seus irmãos não eram capazes de dar uma palavra boa para José, de tanta inveja, de tanta raiva que os irmãos de José tinham por ele. E aí Jacó manda fazer a túnica de José, e aí isso causa mais raiva ainda nos irmãos de José. E aí ele tem 2 sonhos. A pureza de José era tão grande, José ele tinha um coração tão puro e reto diante de Deus, que ele não maldou quando ele falou dos seus sonhos para os seus irmãos. E isso acontece muitas vezes com a gente. Nós contamos os nossos sonhos quando estamos felizes. Vamos lá contar alguma coisa para alguém ingenuamente, achando que a outra pessoa vai ficar feliz com a nossa felicidade, e nós acabamos entregando armas nas mãos dos nossos inimigos contra nós mesmos. Mas estava dentro do propósito de Deus. Porque por conta de toda a preferência de José e por conta da raiva que eles foram minando dentro deles, José, ele foi colocado à prova, ele foi colocado no caminho do processo que levaria ele a alcançar o plano maior de Deus para a vida dele. Eles precisavam saber
o que Deus iria fazer na vida de José, mesmo que eles não acreditem que alguém tem inveja contra você, de alguma coisa que você está realizando, fica tranquilo, porque quem vai fazer não é você, quem vai fazer é Deus na tua vida. É o Senhor que vai realizar, porque se eu e você nascemos para um propósito maior, não há quem possa impedir além de você. E aí eles zombam, né? Então quer dizer que agora nós iremos se prostrar diante de você, agora você vai ser nosso rei, nosso governador. Olha só, eles estavam falando e nem sabiam do que iria acontecer. Eles mesmos estavam pronunciando que Deus iria fazer. Porque quando Deus quer fazer, até quem quer atrapalhar tá ajudando o agir de Deus. É essa que é a verdade. O pai de José manda que ele vá conferir como é que tá os seus irmãos e trazer notícias para ele. José bota sua túnica, pega seu cajado, provavelmente eu imagino, e sai ao campo, né, à procura dos seus irmãos para buscar notícias. Quando seus irmãos avistam José de longe, eles cogitam a possibilidade de matar José. E aí eles ficam naquele alvoroço, mata no antes de José chegar, eles falam assim: olha lá vem o sonhador, vamos matar ele e eu quero ver até onde ele vai com esses sonhos dele. Jesus, quantas pessoas falam isso de você? Quantas pessoas falam isso de mim? Quantas pessoas esperam o nosso fracasso e ficam só esperando a sua queda? Sabe por quê? Porque se você cair, se você morrer, os sonhos de Deus na tua vida não vai acontecer. E é isso que muitos estão esperando acontecer na minha e na tua vida. Que você morra, que você não suporte, que você não aguente. E muitas das vezes elas mesmo investem para te matar, para te ferir, para te machucar, para te fazer retroceder, voltar atrás, para que o propósito maior não se cumpra na minha e na tua vida. E aí eles pronunciam essas palavras e quando José se aproxima deles, quando José chega, a primeira coisa que eles fazem com José é arrancar a túnica de José. Quando você começar a entrar no processo que vai te levar à transformação para você viver o plano maior de Deus para a tua vida, você vai ser despido. Vão arrancar tudo que é importante para você, porque eu imagino que aquela túnica para José tinha uma extrema importância. O seu pai mandou fazer especialmente para ele. E falaram dos sonhos dele, jogaram José dentro daquele buraco. E José, sem maturidade emocional, sem a mãe para cuidar dele, porque a sua mãe já tinha morrido, e longe do seu pai, ali à mercê dos seus irmãos, cheio de maldade no coração. E aí José jogado dentro daquele buraco. E aí eles cogitam, mata, não mata, até que eles avistam os mercadores passando. Pega José e vem. Eu já meditei muitas vezes sobre a história de José e eu tentei me colocar no lugar de José. Porque José, como eu falei no início, José ele tinha 17 anos. 17 anos, ninguém tem maturidade emocional para lidar com tantos conflitos de uma vez como José teve que lidar. Imagina, José não tinha sua mãe, seus irmãos o rejeitavam. Naquele momento ali, ouviu os seus irmãos dizerem que queria matar ele, arrancaram a sua túnica, zombaram dos seus sonhos. Eu imagino a cabeça de José ali naquele momento, aquela quantidade de conflitos que ele estava sofrendo, tendo que lidar com esse turbilhão de situações. E olha só, estudos comprovados dizem que homem só amadurece aos 43 anos de idade. José só tinha 17 anos. José ele não tinha maturidade nenhuma para lidar com essas situações. O que José tinha na vida dele? Deus. Era Deus na vida de José. Porque senão ele não teria suportado tanto sofrimento. E eu fico imaginando José preso, acorrentado, levado embora. E os pensamentos passando na sua mente, tentando entender tudo o que estava acontecendo, ele passando ali por aquele caminho de sofrimento. Só que olha só que interessante. A gente precisa entender que nós precisaremos, não tem outro jeito de chegar na promessa, de chegar no propósito maior, sem passar pela via dolorosa. Não tem outro jeito. O problema das pessoas hoje em dia é querer viver propósito, é querer viver promessa, é querer subir no topo, é querer estar lá no alto e não ser lapidado e não ser trabalhado. Sabe por quê? Porque dói.
dói demais, é sofrido demais. Imagina você ter que virar para alguém que te feriu, te machucou, te jogou no fundo do poço e você dizer, eu te perdoo, me perdoa, porque mesmo você estando errado, eu não deveria ter falado aquilo que eu falei, como o Senhor fez comigo. O Senhor me fez me voltar para as pessoas que mais me feriram nessa vida e ainda pedir perdão, porque no momento da minha aflição eu pronunciei palavras que eu não deveria ter pronunciado. E aí rasga você por dentro, você ser injustiçada, você ser machucada, você ser ferida e ainda se reportar a pessoa e se humilhar e fazer como Jesus mandou, dar outra face para apanhar. É difícil demais, mas não tem outro caminho para chegar na promessa. Tem que ser debaixo da humilhação diante de Deus. Sabe por quê? Porque quando você se humilha, o Senhor te justifica. Quando você age com humildade, com amor, com compaixão, independente de quem seja, e quando eu cumpro aquilo que o Senhor manda eu fazer, eu sou lapidada, eu vou sendo transformada a cada momento da minha vida e eu vou avançando mais um pouquinho. Eu não posso fugir dos processos da minha vida, porque quando eu fujo, eu atraso o processo. Quando eu paro, não ando nem para frente nem para trás, nada acontece. Quando eu volto para trás, eu me distancio mais ainda do propósito maior na minha vida. E tem pessoas que já morreram, que estão morrendo e que vão morrer sem saber, sem ter noção do propósito maior que Deus tinha para a vida delas, porque não suportaram passar pelo processo. Aí José, ele é vendido no Egito para Potifar. Potifar era o chefe da guarda de Faraó. Ele não foi vendido para qualquer um. E a palavra do Senhor diz que Deus era com José na casa de Potifar. E tudo que José colocava as mãos prosperava. E por causa disso, Potifar colocou José, um escravo hebreu, para administrar toda a sua casa. E Potifar estava muito satisfeito com todo o trabalho. Só que aí acontece outra coisa no meio do caminho que o Espírito Santo falou fortemente ao meu coração. Mesmo nós estando corretos na presença de Deus, mesmo nós cumprindo tudo ali, fazendo tudo direitinho, iremos sofrer injustiça também. Mas aí, um pouquinho mais adiante, a gente vai entender a revelação que o Senhor trouxe ao meu coração a respeito disso, que é lindo. O Senhor, ele é lindo, ele é tremendo, ele é maravilhoso, ele tem resposta para tudo. E aí, né, tudo indo às mil maravilhas, José satisfeito, Potifar satisfeito. Só que a mulher de Potifar se levanta, começa a desejar José, porque José ele foi crescendo, ele foi se tornando um homem. A Bíblia diz que ele era lindo, ele era formoso. E aquela mulher endemoniada, ela coloca os olhos em José. Ela tenta levar José para a cama. E José, temente ao Senhor, porque olha só, José, ele poderia usar a favor dele toda a dor que ele sofreu. Ah, não quero saber mais de Deus. Deus me deixou sofrer tudo que eu sofri. Eu fui vendido, eu fui injustiçado, eu fui humilhado, eu tô aqui como escravo, não quero mais saber de Deus. Ele poderia se voltar contra Deus. Mas José, ele era um menino segundo o coração de Deus, eu não tenho dúvida disso. Por isso, José ele foi escolhido para viver tudo isso que ele estava passando. Você vai entender um pouquinho mais à frente também. E aí, José, temente a Deus, ele foge daquela mulher. E por fugir daquela mulher, a mulher calunia ele, mente a respeito dele. E quando ela conta para Potifar o possível assédio que José fez contra ela, então Potifar, furioso, lança José na prisão. Gente, vamos analisar aqui, né, olhando friamente. Depois tem a visão que Deus me deu a respeito disso, mas olhando humanamente para essa situação, José, ele foi injustiçado mais uma vez. Ele estava ali fazendo o trabalho dele honestamente, ele estava fluindo em tudo, eu acredito que ele estava muito feliz, e de repente ele leva uma pancada na cabeça. E injustamente ele é lançado numa prisão, ele é preso, humilhado mais uma vez. José, ele foi lançado na prisão, mas essa prisão,
era onde ficavam os prisioneiros do rei. José, ele foi colocado dentro da prisão e ele foi chegando mais próximo do propósito para a vida dele. Quando nós estamos chegando próximo do cumprimento das promessas de Deus na nossa vida, o processo ele vai se intensificando, ele vai ficando mais forte, mais difícil de suportar. E nesse contexto, né, o que parecia ser mais uma injustiça, na verdade era uma estratégia de Deus para fazer ele se aproximar ainda mais do palácio. Foi lá no palácio que José foi levantado a governador do Egito. E José ele foi parar lá na prisão, onde ficavam os presos de Faraó. E aí, Deus, mais uma vez, a Bíblia relata que Deus era na vida de José. E aí, José, ele entra naquela prisão, ele cai nas graças do carcereiro. E o carcereiro bota José para administrar toda aquela prisão. Olha só que, gente, que coisa interessante. Quando nós estamos andando e agindo de acordo com as instruções de Deus, com aquilo que Ele mostra pra gente fazer, nós, mesmo no fundo do poço, mesmo dentro da prisão, mesmo em meio ao caos, nós iremos prosperar. Nós iremos crescer, nós iremos avançar. Porque se o Senhor está conosco, ninguém pode nos parar, ninguém pode nos impedir. Podem até achar que nós estamos derrotados. Podem até achar que dali não vai sair nada. Mas o Senhor é aquele que no momento e na hora certa vai fazer o negócio acontecer. Ele vai justificar, ele vai levantar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. José começa a administrar a prisão. E foi quando o copeiro e o padeiro foram presos. Cada um tiveram um sonho. E eles contam um sonho e aquele sonho ali, né, que José interpreta, acontece. Em 3 dias, o copeiro ele foi restituído ao cargo e em 3 dias o padeiro ele foi enforcado. Aí foi quando o texto que a gente leu aqui, que foi no 40, no 14, que José pede ao copeiro, para que quando ele esteja com o faraó, que ele se lembre dele, que ele foi colocado ali injustamente, não era para estar ali naquela prisão. Enfim, ele conta ali o relato dele. Só que quando eu li, há um tempo atrás eu li esse texto, o Senhor me trouxe uma revelação dentro desse texto. E o Espírito Santo falou fortemente ao meu coração. Mais abaixo um pouquinho, olha só o que fala aqui, ó. O chefe dos copeiros, porém, se esqueceu completamente de José. E lá no 41, na parte A, diz, por 2 anos inteiros. Olha só o que o Espírito Santo falou ao meu coração. José, ele desvendou os sonhos, aconteceu, e o copeiro ele foi restituído ao seu cargo. Só que quando José ele se reporta ao copeiro, pedindo para que ele se lembre, José ele começa a se lamentar para aquele copeiro, dizendo: eu fui colocado aqui injustamente, eu não merecia estar aqui, eu não era para estar aqui. Era assim, ele era para estar lá assim. E aí, olha só que coisa interessante, o Senhor fez o copeiro se esquecer completamente dele. Foi o Senhor quem fez ele se esquecer durante 2 anos. E aí, sabe o que o Espírito Santo falou no meu coração? Esses 2 anos que o copeiro se esqueceu de José foi tempo suficiente para tratar a amargura que ainda existia dentro do coração de José. Porque para onde o Senhor iria levar José, ele não poderia ir com a raiz de amargura. Não poderia ir sofrendo. Porque senão, se ele chegasse lá no topo com amargura dentro do peito dele, ele ia querer se vingar daqueles que fizeram mal para ele. E isso não poderia acontecer. Só que depois de 2 anos, Faraó teve 2 sonhos. E no reino tinha um concílio de sábios, né, de adivinhas. Aí ninguém conseguia interpretar os sonhos de Faraó. Foi quando o copeiro se lembrou de José e disse que ele precisava se retratar porque tinha alguém que tinha interpretado os sonhos dele. Ele chega até Faraó e fala isso para Faraó e Faraó manda chamar José. Eu não sei qual é o momento da sua vida que você está vivendo agora, qual é o poço, qual é a prisão, qual é a injustiça, qual é o sofrimento. Mas você precisa entender que isso que você está passando é o processo que vai te levar a viver o melhor que o Senhor preparou para a sua vida nessa terra.
Não reclame, não olhe para os problemas, olhe para Deus. Pergunta para o Senhor, Senhor, o que eu preciso aprender dentro dessa situação? Qual pérola eu preciso extrair? Eu costumo ver as situações difíceis como ostra, né? E dentro de cada ostra existem pérolas. E cada pérola que você extrai das suas dificuldades, você vai formando um lindo colar. Quando ele estiver pronto, ele vai adornar o seu pescoço e trazendo um outro significado, ele vai adornar a sua existência. As pérolas que você extrai dos seus momentos difíceis para o seu próprio crescimento vai trazer brilho, vai trazer luz para a sua vida, para a sua existência, para o propósito maior que Deus tem para a sua vida. E aí José, ele é levado à presença de Faraó, ele interpreta os sonhos de Faraó e Faraó fica maravilhado com aquilo ali, porque era a presença de Deus na vida de José. E então ele fala, né? Não existe ninguém no reino mais capaz do que José, que trouxe a interpretação de tudo. E conforme José interpretou, aconteceu. Vieram os 7 anos de fartura e depois os 7 anos de seca. Como como Deus deu os sonhos a Faraó e José interpretou. E aí José, ele é levantado a governador do Egito. Quem diria que um menino de 17 anos que era invejado lá atrás pelos seus irmãos, que era machucado, que era afrontado, que era humilhado. Às vezes a gente quer as coisas aconteçam para ontem. Mas não é bem assim que acontece. O processo depende de mim e de você, da minha e da sua disponibilidade de aprender para poder avançar e para evoluir. Porque se eu não me empenho, se eu não busco, se eu não oro, se eu não tenho devocionais com Deus, se eu não mergulho na palavra, se eu não procuro ter intimidade com Deus o suficiente para entender aquilo que Ele tem para me revelar, eu não tenho como avançar. E uma coisa que o Espírito Santo colocou no meu coração, o propósito, quem desenhou para a tua vida e para a minha vida foi Deus. Não adianta você perguntar para ninguém. Não adianta você ir atrás de profeta de revelação em lugar nenhum. Não adianta nada, porque quem tem o caminho do propósito para mim e para a sua vida é o Senhor. Como eu falei anteriormente, tem pessoas que já morreram, estão morrendo e vão morrer sem saber qual era o propósito de Deus para a vida dela, sabe por quê? Isso é revelação de Deus para as nossas vidas. E quando nós começamos a caminhar na presença de Deus, a mergulhar na sua palavra, a ter intimidade com o Pai e entender aquilo que Ele tem para a nossa vida, Ele nos direciona o caminho, Ele vai nos mostrando gradativamente aonde nós devemos ir, por onde nós devemos andar e o que nós devemos fazer. Por isso que tem muita gente que anda nos desertos da vida, que roda o tempo todo e não chega a lugar nenhum. Não consegue avançar, não consegue ir para frente. Porque quer ir pelos meios menos dolorosos, menos difíceis. Quer ir arrumando estratégia, procurando caminhos, estreitar o caminho. Não existe outro caminho. O seu caminho já está pronto, já está preparado. Você precisa trilhar ele para chegar no propósito maior de Deus para a tua vida. Se não for desse jeito, meu irmão e minha irmã, tenha ciência, você não vai chegar lá. Não vai chegar. Se não for pelos meios de Deus, pelos processos de Deus, você não vai chegar lá. Eu não vou chegar lá. Dói se submeter? A gente confia naquilo que a gente não pode ver? Sim. Precisamos confiar. A palavra do Senhor diz que a nossa fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, que nós temos que confiar no Senhor, na sua palavra, naquilo que Ele nos revela. Quando você não ouve a voz de Deus, você caminha segundo a palavra de pessoas. E isso é muito perigoso. Às vezes Deus libera um pouquinho daquilo que Ele vai fazer na minha e na tua vida para uma pessoa e para outra, para aqueles que são realmente dele. Mas Ele nunca vai liberar, nunca Ele vai dizer exatamente o que vai acontecer na minha e na tua vida. A gente só vai descobrir quando a gente chegar lá, quando o negócio acontecer lá na frente. E se você quer ver, se eu quero ver o que eu tenho para viver nessa terra antes de morrer, que o propósito se cumpra, então você precisa permanecer no caminho da promessa, no caminho que o Senhor traçou para mim e para a tua vida. Eu não posso sair desse caminho se eu quero viver a promessa de Deus para minha vida.
E aí José, depois de todo esse processo, depois de todo esse tratamento, depois de todo esse trabalhar de Deus na vida dele, José, ele se reencontra com os seus irmãos, aqueles que mais feriu ele. E aí, olha só, a atitude humilde de José perante os seus irmãos. Olha só, no 45, do 5 ao 9, como eu falei no início, que diz assim, ó: agora não fiquem aflitos ou furiosos uns com os outros por terem me vendido para cá. Olha só o que José fala. Foi Deus quem me enviou adiante de vocês para lhes preservar a vida. A fome que assola a terra há 2 anos continuará por mais 5, e não haverá plantio nem colheita. Deus me enviou adiante para salvar a vida de vocês e das suas famílias, e para salvar muitas vidas. Portanto, foi Deus quem me mandou para cá, e não vocês. E foi ele quem me fez conselheiro de Faraó, administrador de todo o seu palácio e governo de todo o Egito. É só Deus na vida de um ser humano desse, para ele reconhecer que depois de ter sofrido tudo que ele sofreu, ter passado tudo que ele passou, ele reconhecer que não foram eles que mandaram José para aquele lugar. Foi Deus quem mandou José para aquele lugar. A disponibilidade de José se lançar para que Deus trabalhasse nele, arrancasse lascas, como lá nas talhas lá do casamento, né, que Jesus realizou o milagre. Quanto mais lascas era tirado naquelas talhas, mais cabia vinho novo ali naquele lugar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quantas lascas você tem permitido o Senhor tirar na tua vida? Deixa o Senhor arrancar as lascas, vai doer, vai sofrer, mas quanto mais espaço tiver, mais Ele vai te preencher, mais vinho novo Ele vai trazer para a tua vida, mais poder Ele vai derramar sobre você, mais rápido você vai caminhar para o propósito, para Deus, para a tua vida. Eu sei que dói, eu sei que é sofrido demais. Eu achava, antigamente, que se eu tivesse coisas para oferecer para os outros, se eu tivesse uma casa bonita, se eu tivesse um carro, que as pessoas iriam gostar mais de mim, que as pessoas iriam querer estar mais do meu lado. Eu tinha uma vida estabilizada. Depois de 10 anos de casada, eu fui traída, duplamente traída, e eu fui abandonada com meus 4 filhos. E eu tive que recomeçar. Meu avião estava decolando, porque quando eu era casada, nós tínhamos uma empresa. Chegamos a ter 5 funcionários trabalhando pra gente. Meus filhos com saúde, tínhamos comprado um carro do ano. Então a nossa vida estava estabilizada. E quando eu vi meu avião decolando, quando ele começou a parear lá no céu, ele desceu com tudo. E caiu lá embaixo, só restaram destroços. E aí, no meio do sofrimento, porque todos os meus filhos entraram em depressão, eu estava em depressão, eu tentei tirar a minha vida porque eu não sabia o que eu iria fazer. Depois de 10 anos de casado, dependendo de uma pessoa, com 4 crianças, o que eu iria fazer da minha vida? E eu tentei tirar a minha vida, e aí o Senhor não permitiu, e eu tive que recomeçar do zero. Eu vesti a camisa, eu peguei os meus filhos, agarrei eles com todas as minhas forças para recomeçar. Foi difícil demais, foi dolorido demais. Quantas vezes eu pensei em desistir? Assim que tudo acabou, eu estava concluindo o processo de autoescola e eu estava tirando a minha habilitação, que era o sonho da minha vida. E aí eu mudei de cidade, né? E aí eu pensava, né, o Senhor me permitiu tirar a minha habilitação porque o Senhor vai me dar um carro. E era o sonho da minha vida ter um carro. Eu queria muito ter um carro. E eu queria ter porque eu amo dirigir e porque eu tenho 4 crianças, né? Meu filho menorzinho, o Juninho, ele é deficiente do pé esquerdo. Então ele só andava praticamente no colo. Eu tinha que carregar ele para cima e para baixo. Era um sacrifício muito grande. E aí eu sofria demais porque o Senhor não me dava um carro, porque eu não tinha carro. Teve momentos que nós, para ir para a igreja, para conseguir ir para a igreja, não tinha dinheiro de passagem. Nós caminhamos 7 quilômetros, eu andando com os 4, para a gente ir e voltar da igreja.
porque não tinha dinheiro, porque eu não tinha carro. E aí, nesse trajeto de 7 quilômetros, eu ia andando com eles e contando os meus sonhos. Um dia, quando a gente tiver um carro, um dia, quando a gente tiver uma casa assim, assim, assado, um dia, quando a mamãe puder, tiver condições melhores, a gente vai viver isso, a gente vai viver aquilo. E eu me emociono porque foi um período da minha vida de muito sofrimento, mas foi crucial para a construção de quem eu sou hoje. Eu só tenho a agradecer a Deus por tudo o que eu vivi até aqui. Não foi fácil chegar até aqui. Foi difícil demais, mas valeu a pena. Eu ainda não conquistei os bens que eu desejo, eu ainda não tenho tudo que eu almejo, mas eu tenho o que é mais precioso na minha vida. Eu tenho Deus. Eu tenho a presença de Deus verdadeiramente como nunca eu experimentei na minha vida. Eu tenho os meus filhos na roda da minha mesa. Todos os meus filhos, eles estão na presença de Deus, diante de todo furacão que nós vivenciamos, que nós passamos. Meus filhos eram para estar aí pelo mundo. Eu não era para estar aqui. Se eu estou aqui hoje, foi porque eu me submeti ao processo de Deus para minha vida, que foi difícil. Foi doloroso, machucou demais, mas eu posso te dizer, com todas as forças, que valeu a pena. E eu tive que recomeçar, como eu falei, e eu sofri muitas afrontas, passei muita fome com os meus filhos. E tudo isso para não me envolver com qualquer um. Vai fazer 7 anos agora em junho que eu tô esperando alguém de Deus pra minha vida. Mas apareceram muitas pessoas para se relacionar comigo. Apareceram muitas pessoas querendo me assumir, me dar carro, que era o sonho da minha vida. Entregar carro nas minhas mãos, me dar casa. Muita gente de dinheiro. Se eu quisesse ter status, se eu quisesse ter dinheiro hoje, eu estaria por aí. Mas eu não seria quem eu sou hoje. Certamente eu não seria. Certamente eu não iria viver o propósito de Deus maior para minha vida. E isso eu falo com toda a convicção, porque é isso que o Espírito Santo fala comigo. Foi difícil demais aguentar a barra com 4 crianças sozinha. Carência emocional, porque eu sou nova. Eu quero sim, eu desejo, eu sonho em me casar com alguém. Eu espero alguém de Deus para minha vida. Mas durante muito tempo eu sofri porque eu precisava de alguém do meu lado para dividir os meus sonhos, para compartilhar a minha vida, para sonhar comigo, para me ajudar, sabe? Até nas tarefas de casa. Teve momentos na minha vida que eu dobrei os meus joelhos no meio das minhas máquinas porque eu não tinha um conserto de R$1 para eu poder fazer e dar comida para os meus filhos. Quantas vezes eles acordaram de manhã pedindo comida e eu não ter o que dar para eles, e aí eu sentar com eles, nós nos reunirmos e orar e pedir ao Senhor para enviar a providência, porque eu não tinha o que dar para eles comer. E aí o Senhor sempre enviava a providência e eu aproveitava aquele momento para mostrar para eles o que é a fé, como que nós temos fé em Deus e como o Senhor age na nossa vida. Então, eu me espelho muito na história de José. E assim como José chegou no seu propósito de vida, no seu plano maior de vida, eu vou chegar, você vai chegar. Se nós permanecermos, nós iremos alcançar o propósito de Deus maior para a nossa vida. Por isso eu te digo de todo o coração, não desista. Não permita que nada e nem ninguém te paralise ao ponto de você não conseguir enxergar que Deus está com você, porque assim como Deus estava ali com José em todos os momentos, Ele está comigo, Ele está com você. Eu aprendi num processo que eu passei também, que quando nós estamos dentro de um processo e nós reclamamos e nós ficamos questionando, nós abafamos a voz do Espírito Santo. Não é possível ouvir a voz de Deus em meio a reclamações. Faça silêncio, porque o Espírito Santo ele vai te dar o direcionamento. Ele vai te mostrar o que você precisa extrair dali dentro de um processo que eu passei. Eu comecei a reclamar nos primeiros dias e quando foi chegando no 15º dia, eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou reclamar mais de nada, que o Senhor ele sabe o que ele tem que fazer, que ele cuide, porque não tem mais o que fazer.
E quando eu comecei a silenciar, de fato, no 15º dia eu comecei a silenciar. Quando foi no 23º dia, o Espírito Santo se revelou a mim e disse o que eu precisava aprender dentro daquele processo. Foi eu extrair a minha pérola, o processo sumiu como se fosse uma fumaça. E aí eu já passei por uma nova etapa. Então, quando você estiver dentro de um processo, não reclame. A murmuração, ela não agrada o coração de Deus. A murmuração afasta a voz do Espírito Santo da minha e da tua vida. Então silencie. Você não precisa entender todas as coisas, não. Você só precisa viver o propósito de Deus para a tua vida. Se você quer chegar no propósito maior, se você quer viver o melhor de Deus nessa terra para a tua vida, silencie. Silencie as vozes do pensamento, silencie as vozes do coração, silencie as vozes à sua volta. Ouça somente a voz de Deus para a tua vida, porque só Ele tem o direcionamento, só Ele sabe qual é o propósito para a tua vida, mais ninguém. Não procure em lugar algum. Não adianta que amiguinho, que colega, que pastor, que irmão de revelação não tem o propósito para a tua vida. Não tem. Não tem. Se você não entrar numa conexão com a palavra de Deus, na intimidade com o Senhor, para Ele te revelar os passos que você tem que dar, você não vai conseguir caminhar pelo caminho que vai te levar para a promessa. Não vai conseguir. É difícil, é dolorido, mas continue, porque assim como o Senhor foi com José naquela prisão, assim como foi na casa de Potifar, assim como foi naquele caminho, o Senhor, Ele será na tua vida também. Você não tá sozinho nesse processo. Você não tá sozinho, o Senhor tá contigo. Labaço e decanto de comandante, a presença do Senhor aqui. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor é contigo dentro desse processo. Não tente ir pelo caminho mais fácil. Não tente ir pelo caminho menos dolorido. Vai doer, mas vai valer a pena. Porque tá doendo, mas o Senhor, Ele tá arrancando aquilo que não é para estar. Tá doendo, mas o Senhor, Ele tá tirando aquilo que é excesso. E quando você estiver pronto, lapidado, preparado, o Senhor vai derramar o vinho novo na tua vida. Para finalizar, o Senhor trouxe ao meu coração. Por que Deus mandou José para o Egito e não mandou Rubens, que era o filho mais velho de Jacó? Porque Rubens tinha um coração corrompido. Se Rubens estivesse no lugar de José, quando a mulher de Potifar assediou ele, certamente teria ido para a cama com ela. E ali acabaria a história. E o Senhor, Ele fez questão de mandar José por causa da condição do coração de José. José, ele tinha um coração reto e íntegro diante de Deus. Por isso ele foi escolhido para passar naquele processo. Deixa eu te falar uma coisa da parte de Deus. Você tá nesse processo porque você foi escolhido a dedo por Deus. Você não tá nesse processo porque você é uma vítima, porque você não era para estar, como José falou lá pro copeiro. Você era para estar exatamente onde você está, porque você foi escolhido por Deus por causa do seu coração, por causa de quem você é, porque é através de você que Ele vai levantar e vai cumprir a promessa na tua vida, para que todos saibam que Deus é Deus. O Senhor levantou você para que você salve vidas, assim como nós vimos aqui José falando para os irmãos dele quando reencontrou com eles. Foi o Senhor que te escolheu a dedo para você ser tratado, lapidado, trabalhado para alcançar a promessa. Sabe por quê? Essa pessoa que te fez mal e te lançou no fundo desse poço, ela não tem um coração reto, ela não suporta. E você suporta. O Senhor te escolheu porque você suporta. Porque você pode, porque você vai alcançar. Então não reclame mais dos processos na sua vida. Apenas avance, olhe para o alto, olhe para o Senhor e acredite que Ele tem um direcionamento para a tua vida. Mergulhe. Se você não tem intimidade com Deus através da palavra, comece hoje. Amanhã não é hoje. A partir de hoje, a meditar na palavra, ter intimidade. Eu estava lendo hoje mais uma vez, porque eu já li a história de José diversas vezes. Eu estava lendo mais uma vez a história de José e eu fui ler do início.
capítulo por capítulo, e cada versículo eu consegui extrair uma pérola. Eu fui anotando, e antes dessa palavra chegar até vocês, ela chegou até o meu coração. E eu tô cheia pelo Espírito Santo. Uma coisa que nós precisamos entender é: se nós tivermos vida com Deus, nós não vamos desanimar por causa de parente, nós não vamos desanimar por causa de irmãozinho da igreja, nada vai nos parar, nada vai nos paralisar. Então, guarda isso no seu coração. O que você precisa é ter intimidade o suficiente com Deus para que Ele revele a você o caminho que você deva seguir. É isso que você precisa. Nós temos uma concepção errada de ir à igreja. Nós vamos para a igreja para oferecer sacrifício, o nosso sacrifício de louvor a Deus. Eu não tenho que ficar indo para a igreja para ficar buscando isso ou aquilo. Por isso que tem muita gente se perdendo, porque as pessoas estão indo para a igreja buscar carro, buscar casa, buscar casamento. Eu não tenho que ir para a igreja buscar nada, porque o Senhor me abençoa todos os dias. Quando eu levanto, quando eu abro meus olhos, quando eu respiro, o Senhor já está me abençoando. E eu não preciso de nada na minha vida antes que o Senhor, Ele tenha determinado que eu receba. A palavra do Senhor diz que buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas, é tudo que você precisa para viver nessa terra. Todas as coisas lhe serão acrescentadas. Se eu não adquiri o meu carro antes, é porque não estava na hora de eu adquirir o meu carro. Ainda não era momento. Se eu ainda não me casei, é porque não era momento de eu me casar. Vai chegar a hora, vai chegar o momento. O que eu não posso é ficar me atribulando, é ficar sofrendo por causa de situações que não estão na minha alçada de fazer. Porque se fosse para acontecer, já teria acontecido. O Senhor, Ele não perde o controle de nada. Então, não queira ter na sua vida aquilo que ainda não é momento. Se preocupe apenas de ter conexão com Deus, intimidade, para você entender o processo, e deixa que todas as coisas que você necessita para viver bem nessa terra, Ele vai acrescentar na tua vida. Tenha como prioridade Deus, a intimidade, a presença de Deus na tua vida. E você vai ver aonde você vai chegar, e você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Amém? E aqui, essa palavra que o Senhor colocou no meu coração, e eu deixo aqui com muito carinho, e eu agradeço muito a presença de vocês aqui, minha primeira live. O Senhor sabe como foi difícil para eu abrir essa live, foi difícil demais. Eu questionei o Senhor porque eu não me sentia capaz de estar aqui, é uma responsabilidade muito grande, mas o Senhor, Ele é fiel. Eu tô assim, imensamente maravilhada com o agir de Deus, porque ao contrário do que muita gente pensa, está aqui ministrando, ou está fazendo vídeo, ou está produzindo uma foto, não é para me mostrar, não é para querer aparecer. Eu brigo com Deus, eu brigo mesmo, Senhor, eu não quero. Eu falo para Deus, Senhor, se o Senhor não for na minha frente, eu não quero ir. Eu não quero ir sozinha. Se o Senhor não for, eu não vou, como Moisés falou para Deus. E foi difícil chegar até aqui, mas eu cheguei porque foi ordenança de Deus, e eu preciso também saber a hora de obedecer a Deus para não me sacrificar. Que o Senhor, Ele tenha falado ao coração de vocês e continue falando. Cada dia mais, enxerte o coração de vocês, e se Deus permitir, né, faremos outras lives. E o meu propósito a partir de hoje é te ajudar a entrar numa conexão com Deus, assim como eu tenho hoje. Porque eu sou cristã desde pequenininha. Eu lembro minha avó me levando para a igreja. E por um breve momento, menos de um ano, eu deixei de frequentar. Aos 14 anos eu retornei para a igreja e nunca mais saí. Somente de maio de 2021 para cá que eu aprendi a entrar verdadeiramente na presença de Deus, que eu aprendi a ter intimidade verdadeiramente com Deus. Mas antes do Senhor não agir na minha vida, agia. Eu saí de uma depressão por Deus, mas eu só passei a ter intimidade verdadeiramente com Deus e comecei a vivenciar a minha promessa de um ano pra cá. Então é só isso, é só entrar na presença de Deus, é só deixar o Senhor te conduzir, que você vai ver onde você vai chegar. Da gente terminar aqui, eu vou fazer uma oração para que o Senhor abençoe a nossa noite, abençoe as nossas vidas, e essa palavra fique enxertada no meu e no seu coração. Escuta esse louvor aqui enquanto eu oro. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus Santo, eu me aqui diante da Tua presença, Senhor Jesus. Eu quero Te agradecer, Senhor, por este momento extraordinário, Senhor.
momento que está sendo divisor de águas na minha vida. Eu agradeço, Senhor, pela vida de cada uma das pessoas que entraram nessa live, que permaneceram, cada pessoa que me incentivou a chegar até esse momento onde eu não cogitava, onde eu não acreditava que pudesse acontecer. Senhor, eu te peço neste momento, Pai, que cada palavra, Senhor, que foi liberada aqui nesta noite, Pai querido, que possa, Senhor, atingir, Senhor, amado, o coração de cada um dos teus filhos, Senhor, que eles possam sair desta live, Senhor, com a convicção, ó Pai querido, daquilo que eles precisam fazer para alcançar o propósito maior para a vida delas, ó Deus querido. Espírito Santo de Deus, conduza cada uma, Senhor amado, para o seu propósito. Senhor amado, quando houver momentos difíceis e dolorosos, Espírito Santo, que o Senhor venha sustentar, que o Senhor faça lembrar de tudo que foi falado, que o Senhor faça nos lembrar da história de José, da história de Davi, como foi difícil para eles também, mas que eles alcançaram o reinado, que eles alcançaram o governo. Espírito Santo de Deus, eu tenho certeza que nesta noite estão saindo daqui governadores, reis, ministros da palavra do Senhor, grandes homens e mulheres na tua presença, para governar, para reinar, para trazer outras pessoas para a tua presença, para libertar outras pessoas. Oh, Espírito Santo de Deus, derrama a tua unção sobre a vida de cada um nesta noite, Senhor, e cumpra o propósito, Senhor amado, porque cada pessoa que entrou nessa live foi escolhida por Deus para viver o propósito maior para a sua vida. Espírito Santo de Deus, guarda, protege, livra onde quer que vierem passar, onde quer que vierem a permanecer, que o Senhor esteja com cada um, em nome do Senhor Jesus. Dá uma noite de paz abençoada, Senhor, em nome de Jesus. E a partir de hoje, começa a abrir os olhos, desvendar os propósitos, o caminho, aquilo por onde eles devam andar e aquilo que eles devam fazer. Em nome de Jesus. Amém.